Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Plástico Brasil no Ar. Eu sou Elias Augusto, especialista em polímeros, e no episódio de hoje vamos falar sobre como realizar a compensação ambiental de embalagens plásticas. Todos nós sabemos o peso do impacto ambiental que nosso estilo de vida gera, mas o que nem todos sabem é que existem maneiras de tentar compensar isso. Como comentamos em outros episódios dessa terceira temporada, há sim problemas ambientais que envolvem a cadeia dos materiais, e precisamos entender como as nossas empresas podem melhorar isso, já que a logística reversa de resíduos é prevista pela legislação brasileira. Um exemplo disso é o trabalho da Eu Reciclo, que aposta na compensação ambiental, e hoje vamos entender um pouco mais como esse sistema funciona, conversando com quem entende do assunto na prática. Por isso, nosso convidado de hoje é o Marcel Mattioli, coordenador de SOP da Eu Reciclo. Muito obrigado por falar com a gente, Marcel. Fala, Elias, tudo bem? Muito prazer estar aqui com vocês hoje. É sempre muita honra, né, falar sobre esse assunto, né, um assunto que a gente precisa cada vez mais trazer aí para a pauta, né? Então, é um prazer estar por aqui e vamos embora. Legal. Marcel, começa pra gente explicando o que é, ou melhor, o que significa o selo Eu Reciclo, né? O que o consumidor deve saber se notar o sorriso da marca no produto que ele está ali prestes a comprar. Bom, vamos lá. O selo Eu Reciclo, né, ela é uma forma de comunicação, né, que a marca, né, detentora daquele produto ali tem com os clientes, tá? Ali ele mostra que a marca, ela valoriza os agentes de reciclagem da cadeia, né, nacional. Como que ela valoriza? Né? Ela valoriza através de uma remuneração extra, né, que ela compra, né, esse selo, e essa remuneração influencia na operação em si. Então, ela muitas vezes viabiliza uma operação que antes talvez não seja viável, né? Então, ela é uma remuneração extra ali, além da venda do próprio material físico, né, também tem a venda dessa compensação ambiental que acaba sendo extra, né? Então, viabilizando aquela operação que muitas vezes pode não ser viável, né? E também estruturando a cadeia como um todo, porque esse valor que é inserido na cadeia, né, de alguma forma, beneficia aquele agente, né, de reciclagem. E então, né, resumindo, esse selo ele expõe essas empresas, né, que possuem essa responsabilidade, né, que tem esse impacto aí, né, na nossa sociedade e acaba de uma forma, né, ajudando o cliente, né, a tomar a decisão em qual produto ele leva para casa. Então, além do preço, né, além da qualidade do produto, né, do sabor, se for um alimento, enfim, né, da estética, também tem essa tomada de decisão ali. Pô, eu vou escolher uma marca que tem essa responsabilidade ambiental ou vou escolher essa daqui que não tem essa responsabilidade? Então, acaba sendo também uma forma de comunicação, né, com o cliente final, né, para ele tomar essa decisão aí na hora de adquirir um produto. Legal. Você consegue contar para a gente um pouco mais sobre como funciona o sistema da compensação ambiental? Claro. O modelo de compensação ambiental, né, ele se baseia na reciclagem de materiais equivalentes àquele da embalagem. Tá? Isso não quer dizer, então, que aquele produto, que aquele plástico que você está segurando na mão ali, ele está sendo compensado, mas um produto equivalente em peso, tipo, né, e até região, ele está sendo compensado. Então, se você está consumindo uma garrafa de PET, né, de sei lá, 100 gramas, né, e ele tem um adesivo, o selo Eu Reciclo, né, boa, um ótimo exemplo aí. Isso significa que aquelas 100 gramas desse mesmo material está sendo reciclado na mesma região em que essa embalagem foi comercializada. Tá? Aqui dentro do Eu Reciclo, né, a gente faz questão de fazer essa compensação por tipo e por região também. Tá? Então, e para isso, né, o meio ambiente em si, ele não quer saber se a gente está reciclando o plástico da marca X, Y ou W, né? Ele quer saber se a gente está reciclando ou não importa qual é o nome que está escrito naquela embalagem, né? Então, por isso que o sistema de compensação ambiental, ele é uma ótima solução, ou talvez até a melhor alternativa para um país continental como o Brasil,
né? Porque se você comercializar a sua embalagem nos 27 estados, né, é quase inviável você conseguir recuperar aquela embalagem que você gerou e você comercializou dentro de cada estado, de cada município, né? Então, a compensação ambiental para um país do tamanho do nosso acaba sendo uma alternativa muito legal para a gente fazer para a gente ter essa responsabilidade ambiental. Então, esse modelo acaba sendo, né, além de tudo isso que eu falei, uma forma da empresa, da marca, investir também na cadeia de reciclagem do país, como todo mundo tem essa responsabilidade, todo mundo quer aumentar as taxas de reciclagem dentro aqui do nosso país. Então, através desse investimento, né, a gente aumenta a renda das centrais de triagem, né, e valoriza o trabalho ambiental que cada uma dessas empresas estão fazendo, né, para nós como sociedade, né, a gente valoriza esses atores que a gente tem em todo o Brasil, tá? Um exemplo simples, né, vamos supor que você, Elias, tem uma empresa, né, de garrafas, né, de garrafas de água ou de suco, como você mostrou aí, e você comercializa cerca de 100 toneladas de plástico por ano, tá? Então, pela lei, pela Política Nacional dos Resíduos Sólidos, você tem que comprovar que você destina para reciclagem pelo menos 22% disso, tá? Então, você tem que comprovar que 22 toneladas, né, você está destinando para reciclagem. Se você, né, como eu disse, né, não tem condições de fazer essa logística reversa ainda, né, sua empresa ainda não tem uma estrutura tão grande, o modelo de compensação ambiental é uma ótima alternativa para sua marca, né? E, né, como você mostrou, o selo, né, que está nesse produto, existem 3 tipos de selo, né, que é o Reciclo Comercializa, que é essa de 22%, que é o mínimo que a empresa tem que fazer, deve fazer, mas também a gente comercializa 2 outros tipos de selo, que é o selo 100% e o selo 200%. Então, aquela empresa que tem uma consciência ambiental maior e não quer afetar nada o nosso meio ambiente, ele compensa 100% daquele volume que ela produz. Ou então tem empresas que ainda quer fazer a mais, né? Quer regenerar o nosso meio ambiente, então ela compra o selo de 200%. Tá? Isso é muito bacana e muito legal ver, né, essas empresas, que são muitas, tá? Tem bastante, tem aquelas empresas que fazem o que precisa ser feito, mas tem muita empresa que tem essa consciência ambiental e é bonito de ver isso. E a gente tem esse privilégio aqui dentro do Eu Reciclo. Pô, que legal, que legal. E Marcel, como é que acontece o apoio da Eu Reciclo às cooperativas que são envolvidas nesse processo? Bom, primeiramente, né, para uma central de triagem, para uma cooperativa, né, entrar, né, como parceira da Eu Reciclo, ela passa por um sistema de compliance, né, aqui dentro, nosso mesmo, né, a gente tem um time de compliance, um time de homologação, né, que ele faz uma auditoria nessa central de triagem, né, nesse parceiro, para ver se ele está cumprindo com todas as leis, né, tanto trabalhistas, ambientais, enfim, né, se ele é realmente uma empresa responsável em todos os âmbitos. Então, a gente tem toda essa auditoria e também avalia se ela está realmente entregando, recebendo esse resíduo, triando esse resíduo, e realmente esse resíduo está chegando no reciclador final, porque é o que importa. Não adianta só a gente, né, ver o papel ali, não, beleza, está certo. Não, a gente garante que esse resíduo está chegando ali no reciclador final ou na indústria transformadora, que também pode ser uma recicladora, né? Então, essa é a primeira parte, né? Se essa central de triagem ainda não tem esse nível de compliance exigido pela empresa, né, não tem essa formalização necessária para que ela se beneficie da compensação ambiental, existe também aqui dentro da Reciclo um time de estruturação, né, que, através de planos de ação, a gente consegue formalizar essa empresa da melhor forma possível, né, dando consultorias, né, para essa formalização, consultoria contábil, jurídica, enfim, né, e também até investimentos em estruturas, né, tipo, aquele cara ele precisa de um balcão fechado, ele precisa dar melhores condições para o cooperado que trabalha ali na esteira, né, fazendo a triagem do material, ou até mesmo investindo em máquinas, equipamentos, né, prensas, esteiras. Então, existe todo esse tipo de apoio que o Reciclo dá. Além disso, em junho desse ano, inclusive, a gente lançou um programa que chama Eu Reciclo Impacta, tá? Que é realmente para a gente fazer a diferença perante a esses atores que são tão importantes aí na cadeia de reciclagem. Né? Então, esse programa, ele é dividido em fases, né, onde a gente
elege alguns operadores, ou até aqueles operadores que até hoje não conseguiu ser parceiro do Reciclo pela nossa régua de compliance mesmo, né? Então, a gente seleciona esses operadores e dentro de cada fase eles vão recebendo esses tipos de benefícios, investimentos, né? E acompanhamento. Cada fase tem um nível de acompanhamento, né? Tem uma equipe especializada para cada fase, né? Então, esse programa ele é muito abrangivo, assim, ele abrange qualquer tipo de operador, e só até o final desse ano de 2022 a gente espera investir mais de 25 milhões de reais, tá? Nessas centrais de triagens. Então, e hoje, né, a gente tem quase 300 centrais de triagens parceiras aqui, que é o Reciclo, que já é parceira, tá homologada mesmo, né? Então, esse programa também vai possibilitar que a gente consiga abranger um número maior de operadores, né, para que a gente consiga levar cada vez mais esse investimento, essa renda extra, né, para que as taxas de reciclagem no Brasil realmente saiam ali dos 3%, 4%, que é o número que a gente está cansado de ouvir, né? Show de bola. Muito legal esses programas. Ainda não conhecia, vou até procurar para conhecer um pouco mais sobre isso. Marcel, é interessante saber que o selo, como você bem comentou, ele garante a compensação do material, mas isso não descarta a responsabilidade do consumidor final, né, dele destinar corretamente esses resíduos. Como vocês engajam o público nesse sentido? Elias, para que a cadeia de reciclagem funcione, né, todo mundo tem que fazer a sua parte, né? Se nós, como consumidores, não separarmos o nosso lixo, né, ou então descartar de qualquer forma, a chance desse resíduo, né, chegar numa central de triagem, né, para que aquele resíduo seja triado, né, chegue até um reciclador final nas condições que precisam ser chegos, né, que esse material precisa chegar, nós temos que fazer a nossa parte, né? E nós, como consumidores, né, temos que fazer a separação do lixo, no mínimo, entre seco e lixo úmido, lixo seco e lixo úmido. Isso é o básico, né? Nós temos que fazer isso na nossa casa, e a gente tem que exigir isso do nosso pai, do nosso filho, do nosso tio, do nosso sobrinho, enfim, a gente tem que ir na casa das pessoas e mostrar que é o básico, que a gente precisa fazer isso, né? Mas também existem outras formas de nós, como consumidores, ajudar, né, a esses números da reciclagem no Brasil. Por exemplo, optar por materiais que possuam refil, né? A gente compra uma embalagem de sabão líquido, por exemplo, que ali deve ter ali, sei lá, 500, 400 gramas de plástico, sendo que depois você não precisa jogar essa embalagem fora. Guarda ela, vai no supermercado e compra um refil, que além de ser mais barato, tem 150, 120 gramas de plástico, né? Então, isso é uma forma da gente ajudar. Escolher o material, né? Elias, vou te fazer uma pergunta agora. Se você for na praia e se você tomar uma latinha de cerveja, não sei se você toma cerveja, mas se você tomar uma latinha de cerveja e jogar ela na areia, como uma pessoa ruim mesmo, jogou ela na areia, quantos minutos vai demorar para passar alguém e pegar? Poucos, né? Pouquíssimos. Pouquíssimos. Se você pegar uma long neck, uma cerveja de long neck, tomar ela e jogar na areia do mesmo jeito, se você voltar no outro dia e no outro, se não tiver, né, a coleta pública, aquele vidro vai continuar lá. Isso é culpa do vidro? Não, não é culpa do vidro, né? Então, a gente tem que saber escolher também. Então, muitas vezes a gente nem para pensar nisso, né? A latinha, a gente sabe que ela chega na indústria recicladora muito mais fácil do que um vidro, tá? Então, na hora de optar, né, pelo material, também é interessante. E reduzir, né? Reduzir cada vez mais. Usar sacola do supermercado. Se você comprar uma eco bag, tem várias empresas que trabalham com isso, que vendem esse tipo de material, você não precisa mais pegar aquelas sacolinhas que o mercado traz. E, por último, a marca, né? Como a gente falou até agora. Bom, escolher uma marca que tem um selo reciclo, é muito mais interessante do que você escolher uma marca que não tem nenhuma sinalização de que ele faz a reciclagem daquele produto. Então, também, isso tudo é a responsabilidade nossa como consumidor. Mas, né, indo para a sua pergunta, como que a gente engaja esse consumidor, né? Primeiro, a gente tem que mostrar o que significa, né, esse sorriso que tem nas embalagens, né? Como a sua primeira pergunta, né? O que significa isso? Então, a gente precisa mostrar, né, o nosso selo de alguma forma e, além disso, ensinar tudo isso que eu falei aqui para os consumidores,
né? Os consumidores eles têm que entender qual é a responsabilidade deles e como ele pode ajudar, né, nesses números da reciclagem, que é muito baixo hoje no Brasil. Então, a gente se comunica em todas as redes sociais, né, desde LinkedIn, Instagram, temos blogs, sites, enfim, né? E também a gente tem vários e-books e guias totalmente gratuitos que a gente publica, né, sempre aí mostrando e ensinando, né, o consumidor a ter essa consciência, né, a como ajudar o meio ambiente em relação ao consumo do produto mesmo, né? Então, essa é a forma como a gente se comunica com esse cliente final. E os próprios clientes, parceiros, né, que compram o selo de nós, também já faz isso, né? Eles também comunicam aos seus consumidores que eles fazem, que eles têm essa responsabilidade, né, e que optar por produtos, né, ambientalmente corretos é muito melhor. Sem dúvida, sem dúvida. São pequenas atitudes aí que fazem toda a diferença no nosso papel como consumidor final, sem sombra de dúvida nenhuma. Bom, vamos entrar um pouquinho mais na questão industrial da coisa, tá? Como uma empresa do setor de plásticos consegue aderir ao selo Eu Reciclo? Bom, isso é simples, tá, Elias? Tem o nosso site, né, eureciclo.com.br. Lá tem todas as informações que ele precisa saber para aderir, para entender como funciona esse modelo de compensação ambiental. Tá? Ali tem toda a nossa história, né, tudo que ele precisa tem ali aquela informação, e além dos contatos, lógico, né, que ele pode entrar em contato com qualquer um aqui da nossa equipe, né, porque aí com certeza a pessoa vai dar toda a atenção que ele precisa. Tá? Então o site básico, né? O cara entra ali, procura Eu Reciclo ali no Google, que você vai conseguir achar esse site. Enfim, e aí, a partir do momento que ele se interessou, que aquela empresa, né, botou a mão na consciência e falou assim, preciso fazer essa compensação ambiental, então ele vai lá e contrata, e entra em contato com a gente, né, e aí começa um estudo. Primeiro, né, a empresa precisa saber o quanto de volume, né, daqueles determinados materiais que ela comercializou dentro daquele ano, né? Então, normalmente, né, se fecha o ano, aí no outro ano ela tem esse balanço, produzir 100 toneladas, como o nosso exemplo lá, né? Então, eu preciso compensar no mínimo 22. Eu vou querer 22, eu vou querer 100%, né? Então, esse é o primeiro passo, né? A empresa ela precisa declarar o quanto ela comercializou dos tipos de materiais. Muitas vezes, as empresas não comercializam só plástico, ela comercializa também o vidro ou um papel, né? Porque existem as embalagens secundárias, que é papelão, né? Que também pode ser e deve ser compensado, né? E aí, né, feito isso, né, a empresa contrata, né, declara o volume que ela quer compensar, e aí a Eu Reciclo entra em ação, buscando o parceiro adequado para aquela empresa, na região dela e aquele parceiro que já fez aquele trabalho de entregar, de triar aquele tipo de resíduo e entregar para um reciclador final ou para uma indústria transformadora, né? Então, e aí, né, feito isso, encontramos o operador, a central de triagem ideal para aquela empresa, né, ou pode ser que sejam mais de um também, né, dependendo do volume da empresa, né, e aí a gente faz o matching, que a gente fala aqui, né, que aí sim a gente faz a compensação, né, então existe toda aquela auditoria que eu falei dentro dessa central de triagem, para a gente ver se aquela nota fiscal realmente chegou no reciclador final, que aquele material daquela nota fiscal chegou no reciclador final, né, então a gente faz todo esse lastro, né, esse lastro da nota fiscal para a gente chegar e comprovar realmente que aquele resíduo chegou nesse reciclador final. E aí a gente faz o repasse da remuneração investido por essa marca, né, por esse cliente, né? E aí nisso a gente emite um relatório de impacto, então ele sabe, tem toda a transparência aqui, né, ele sabe com qual nota fiscal que a gente utilizou para compensar aquele material dele, enfim, né? Tem toda essa parte, essa transparência que o Reciclo faz questão de dar, né? Inclusive é um dos nossos pilares aqui dentro. Show, show. Para fechar, Marcel, no geral, você vê com boas perspectivas a reciclagem aqui no Brasil? Sim, hoje a gente pode falar aí, eu acho que de peito aberto, que sim. Né? Hoje existe uma sigla nova aí no mercado, uma tal de ESG, né? Não sei se você conhece, né? Que é, né? Então, as empresas estão olhando muito para isso.
Tá? Então, hoje não é só os clientes, né, que fazem essa pressão, né? Eu quero comprar de uma empresa que tenha um SG sólido, né, que tenha essa preocupação ambiental e social, né? Então, não vem só do cliente, agora também vem dos investidores. Né? Muitos investidores hoje se preocupam com isso, porque é o futuro. É o futuro. Para você ter ideia, uma pesquisa de 2021 do Instituto Acatu, ela constatou que 86% dos brasileiros querem reduzir o impacto que nós geramos no meio ambiente. 86%. Isso é maior do que a média mundial. Tá? A média mundial está em 73%. Né? E 60% dos brasileiros estão dispostos a pagar um pouquinho mais caro para que ele compre aquele produto que tenha esse impacto, né, positivo no meio ambiente. Então, isso é um dado muito legal. E é um dado que mostra que o futuro vai ser isso, né? O futuro vai ser isso. Não só agora da parte dos clientes, mas também dos investidores. Né? Então, isso é o futuro. Então, empresas que se preocupam com isso vão sobreviver de forma mais saudável aí no futuro, com certeza. Tá? Hoje, a taxa de reciclagem no Brasil gira em torno de 3 a 4%. Né? Isso é muito ruim. Né? Países com a mesma com as mesmas características do Brasil, né, em relação características econômicas, gira em torno de 16%. Né? Mas pelo fato do Brasil ser um Brasil né, continental em relação ao seu tamanho, dificulta muito isso. Né? Nós somos um país muito grande, né, que realmente, e por isso que o modelo da compensação ambiental é uma solução muito legal, é uma solução testada e aprovada na Europa, tá? Isso veio da Europa, então tem vários cases aí de sucesso de vários países de primeira linha, né, que executam esse modelo, então é um modelo mais do que testado e aprovado, né? Então, Elias, é o que eu falo, o futuro está aí, e a gente precisa, não é só uma questão de exigências, nada, a gente precisa, o mundo pede, né, essas mudanças. Né? E aqui, olhando agora para o Brasil em relação a leis regulamentadoras, né? Existe a PNRS, que foi emitida lá em 2010, né, e veio andando a passos de tartaruga, né? Mas agora não, agora está acontecendo um movimento bacana, os estados também, os governos estaduais estão olhando para isso, definindo decretos estaduais que vinculam a licença operacional daquela empresa com essa responsabilidade ambiental, né? Então, se o cara não comprova aqueles 22%, né, o mínimo, ele não consegue renovar a sua licença operacional. Né? Então, isso é muito legal, isso obriga aquela empresa a ir atrás de uma solução, né, para o impacto ambiental que ele está causando, né, na sociedade. Então, existe esse movimento, agora recentemente, em abril, né, desse ano, foi lançado aí o Decreto Federal 11.044, né, que ele oficializa aí em âmbito nacional, realmente, né, esse tipo de solução, né, então, bem aí, mais uma força aí muito, muito legal, né, para a cadeia da reciclagem no Brasil. Então, é isso. As coisas estão acontecendo, né? Ano a ano a gente vê sempre alguma evolução, né? Não só do governo, né, fazendo essas exigências, criando leis e regulamentações, né, mas também do lado das empresas, dos consumidores. A gente vê os consumidores cada vez mais conscientes, a gente vê empresas cada vez mais conscientes. Isso é muito legal, como eu falei no início, né? Já teve empresa de ligar para a gente aqui e falar assim, estou mudando minha garrafinha de transparente para rosa. O que isso impacta ali no operador, ali na central de triagem? Isso vai impactar alguma coisa? Olha que legal. E realmente, né? Quando você muda a cor do produto, o transparente, para você sabe muito bem disso, vale muito mais, né? Do que um plástico colorido, enfim. Né? Então a gente vê exemplos aí muito legal, e por isso que eu falo, né? A gente está numa posição muito privilegiada, porque a gente vê essas centrais de triagem, né? Os heróis da reciclagem realmente botando a mão na massa e se beneficiando dessa renda extra, enfim, né? E também, do outro lado, a gente vê empresas cada vez mais responsáveis, cada vez mais conscientes, querendo fazer a diferença aí, no mercado. Então, o Reciclo, ela tem como objetivo, tá? Agora, né, só falando um pouquinho aqui de nós, né, o nosso compromisso é realmente aumentar as taxas de reciclagem no Brasil, tá? Mudar a realidade da reciclagem mesmo no nosso país, né? Então, aí o Reciclo traz, através desse modelo de compensação ambiental, né,
uma segurança jurídica, né, e uma solução mesmo para aquela marca que precisa fazer, que precisa comprovar, né, ambientalmente aí os seus 22% de passivo, né, e essa segurança jurídica também é mais do que comprovada. Temos mais de 6 mil clientes, nunca recebemos nenhum tipo de jurisdição, de nenhum tipo de processo jurídico, enfim, né. Temos mais de 10 premiações aí, entre elas a Prêmio Eco, a Best for the World, as 100 Startups to Watch. Faz 5 anos que nós somos certificados como uma empresa B, né? Então nós não somos uma empresa que foca só no lucro, né? A gente foca também em mudar o mundo aí como um todo, né? Então é isso, Elias. Eu acho que, né, só voltando, tem tudo para melhorar cada vez mais. Cada ano que passa a gente vê evoluções aí, como de novo, né? Não só ali no governo, não só em leis regulamentadoras, mas também na consciência dos consumidores, né? E também das empresas fabricantes, geradoras desses resíduos, né? Não, com certeza, movimentos como esse vão realmente mudar a perspectiva da reciclagem no país. Marcel, nosso papo de hoje acaba aqui, mas eu tenho certeza que o pessoal conseguiu aprender bastante com esse nosso bate-papo. Então, mais uma vez, muito, muito obrigado por falar com a gente. Eu que agradeço, como eu disse no começo, é sempre um prazer a gente falar sobre isso, né? A gente tem que cada vez mais falar sobre isso, né? Então, muito obrigado aí, Elias, foi um prazer te conhecer e até a próxima. E por hoje é isso, pessoal. Se quiser saber mais sobre os materiais plásticos, se inscreva no canal do UP, Universo Plástico e da Plástico Brasil. E claro, fiquem de olho nas nossas redes sociais para saber mais sobre os próximos episódios de Plástico Brasil no ar. Então fique ligado, muito obrigado e tchau!